Olá, amigos! Aqui estou eu, Ângelo Belchior, e aí o William, diretamente de Curitiba. Como é que você tá aí, William? Beleza, mano? Tranquilo, cara. E você? Ah, eu tô preocupado, cara. Eu tô preocupado porque é o seguinte, aqui na empresa a gente usa o Parse, cara. É uma puta ferramenta e os caras anunciaram que vão encerrar as atividades, né? E aí eu vi que você tá mexendo bastante com Azure aí, trabalhando bastante com Azure. E agora, é possível criar um Parse dentro do Azure? Como é que é esse negócio aí, cara? Como é que funciona? Então, a gente tem uma VM, uma imagem de VM no Marketplace do Azure para criar um servidor parse. Isso é um negócio sensacional, né? A gente vai conseguir pegar uma infraestrutura do Parse e jogar dentro do Azure, né? Isso é legal porque, por exemplo, na nossa empresa aqui no Portal Minha Vida, a gente utiliza o Parse. Então, para a gente vai migrar e de repente subir dentro do Azure é muito mais interessante do que procurar outra ferramenta, mesmo porque as integrações que a gente faz já estão prontas e tem alguns push notification, algumas coisas que já existem e são feitas manualmente. Então, a pessoa que faz isso, de repente, não vai precisar mudar a forma de trabalhar, né? Beleza, então, como é que funciona aí? Como é que a gente cria? Mostra pra gente aí. Então, vamos lá. Bom, tudo começa aqui, a gente vai no New. A VM do parse, ela é listada no Marketplace. Então, a forma mais fácil de a gente ficar procurando aqui é a gente digitar parse server. Tá vendo que ele já achou ali para mim. Dá um Enter. Vai carregar a imagem aqui. Então, escolher ela, vou criar aqui em Create. A gente tem que configurar as configurações básicas, que é basicamente nome. Aí a gente precisa de um usuário, né, para autenticar. Uma senha. Ok? Aí escolher a subscription, no caso aqui eu estou usando a nossa subscription do MSDN. A gente tem que criar um novo resource group e a localização. Maravilha. Só um detalhe, na localização, quando a gente seleciona o Brasil, a gente não tem a oportunidade de selecionar discos SSD, ainda não estão disponíveis, né? E às Isso. vezes isso pode fazer uma diferença interessante para você aí que vai usar. E aí, a gente precisa definir o tamanho da VM. Lembrando que o tamanho da VM vai identificar quanto que ela vai me custar mensalmente. Então, assim, eu vou clicar aqui em View All só para a gente comparar. Então, por exemplo, se eu quiser uma VM com um Core e 3.5 GB de memória, ela vai me custar US$ 70 por mês. Se eu quiser uma VM com 14 GB de memória 4 Core, vai custar uns US$ 280 e eu vou à falência. Mas a gente pode vir aqui, descer, pode criar uma A0, que ela tem só 750 megas de RAM, certo? Ela tem meio core, ela roda em instância compartilhada lá. Para a gente testar para um ambiente de dev, a A0 aqui, a Basic, está tranquilo. Vou selecionar. E é legal as pessoas que estão assistindo falam, poxa, mas eu não sei qual que eu devo selecionar ou qual que vai me atender. É elástico, a gente está na nuvem, a gente de repente pode depois, dependendo da sua necessidade, aumentar essa VM, escalar para atender a sua demanda, né? Isso. Não é que nem antigamente a gente ia comprar um computador lá e a gente tentava escolher o melhor processador, o maior HD possível, a melhor placa de vídeo, que é o contrário. A gente pode partir da menor configuração possível e depois ir aumentando conforme a necessidade. Lembrando que a gente paga por hora, então assim, se eu usar 5 horas uma configuração muito alta, eu vou pagar só aquelas 5 horas, eu posso abaixar e vice-versa, eu posso aumentar, então o preço pode ser até variável, e é legal que também, como é uma VM, você pode configurar escala, então assim, ela pode ter mais recursos durante o tempo que ela é mais utilizada, e quando ela for menos utilizada, ela ocupa menos recursos. Isso é uma diferença, um impacto no final do mês lá na fatura. Eu posso escalar na parte da manhã para ela ter uma configuração alta e o restante do dia eu posso até desligar essa VM, né? Porque eu não uso, né? Eu posso Isso. fazer isso. Então, a maravilha da nuvem é essa, cara. Então eu posso ligar a VM só por 5 horas, né? Por Isso exemplo. mesmo. O que mais a gente precisa fazer? Na aba de settings aqui, lembra o Ângelo comentou do SSD? Então aqui a gente tem a versão standard e a premium, tá vendo que a premium eu não consigo selecionar, porque a gente está no Brasil, certo? Aqui no Storage Account a gente pode criar uma ou utilizar uma existente. Então eu já tenho um criado aqui, que por um acaso já está no sul do Brasil. Eu podia escolher ele, mas vamos criar um novo aqui, só para vocês verem como é facinho. É simples, a gente põe aqui o nome qualquer. Tá? A gente pode definir aqui configurações de, por exemplo, o nome dessa VNet,
a faixa de IP. O que é legal aqui é pensar o seguinte, eu tenho essa VM que ela está dentro de uma VNet. Então, eu posso criar, por exemplo, um app service lá, web apps, e colocar ele nessa mesma VNet e trocar informações entre esses dois serviços via rede virtual. O que isso vai me ajudar? Basicamente, a gente está falando em a menor latência possível, por exemplo, se você quiser um website e uma VM de banco de dados. Como se você estivesse na mesma rede, na rede local, trocando informações. Por exemplo, se você cria um serviço web, lá, um website, e cria uma VM de banco, e pega a URL da VM de banco, coloca no teu site, ele vai ter que sair para a internet, resolver um nome lá, o IP, para acessar o teu banco de dados. Isso vai te dar uma latência. Se você coloca tudo na mesma VNet, é rede local, ok? Então, legal. Por isso que é bacana ter configurado, saber, entender o porquê da VNet aqui. Tá? Então, subnet, IP, public IP address. Por exemplo, se você quiser criar um IP estático para a sua VM. E aqui a gente tem o security group lá que vai definir, por exemplo, quais são as regras de entrada e saída que eu vou permitir nessa VM. Como a gente está usando uma imagem, ele já vem lá com, por exemplo, HTTP configurado, HTTPS, a saída para o MongoDB, o parse utiliza o MongoDB, e o SSH, ok? Então ele já vem com tudo isso configurado. Se eu quisesse adicionar uma nova aqui, era só clicar em Add ali e colocar a porta. Esse negócio do marketplace do Azure é sensacional, né? Porque você configura o mínimo, né? Você configura credenciais ou o local onde você quer colocar e automaticamente você vai dando next, next, finish e no final você consegue ter o produto já startado, né? Rodando. Né? Isso é bem legal. Vamos dizer assim, a gente passou passo a passo, mas para ser preciso, assim, se eu já tivesse um storage account lá, eu só configurei o passo 1. O resto era só dar OK. Tá? A gente vai dar um OK aqui, ele vai informar aqui um resumo dizendo o quanto que isso vai me custar. Vamos lá, vamos comprar isso aqui. E aí, ó, ele vai aparecer aqui, ó, tá fazendo um deploy da VM. Então a gente pode clicar aí na mensagem e, enquanto isso, a gente vai aguardar quando o status estiver pronto aqui e a gente volta. Para continuar, o que a gente fez aqui? Foi lá no Parse, ok? Então, assim, para quem não conhece, essa é a dashboard do Parse. Para quem já conhece, quando olha aqui, deve dar uma tristeza, né? Para ver tudo que vai ter que migrar. Essa já é a ferramenta atual do Parse, né? Que já está no ar, que vai ser migrada, né? Isso. Legal. Então, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem uma tabela, que aqui a gente chama de classe, messages, tá? Essa é uma app que a gente fez agora há pouco para fazer uma demo mesmo. Então, assim, a gente tem uma solução aqui, Xamarin iOS, ok? Então, o que a gente tem aqui? Eu estou aqui no meu App Delegate, então, assim, para quem já usou a SDK do Parse, sabe que eu tenho que dar um initialize nela aqui, passando o meu App ID e o meu .NET App ID. E aí a gente tem o quê? Uma view chamada Say Hello, que tem uma caixa de texto e um botão que adiciona um item lá e salva no Parse, ok? E aí depois que ela salvou, ela chama uma outra view aqui chamada Messages e vai fazer o quê? Que vai carregar as informações lá e exibir num Table View Controller. Então eu vou dar um play aqui para a gente só para entender mais ou menos, só para entender, o Parse ele é como se fosse um back-end na nuvem. Então, você consegue armazenar várias informações lá, você consegue ter os IDs, por exemplo, de cada device que está se comunicando com o back-end, para que depois você faça um push notification ou algum trabalho desse tipo aí. No nosso caso, a gente vai fazer algo bem básico, que é só imputar os dados nessa tabela aí, né? Isso. O Parse, ele é o famoso Back-end as a Service, ou BaaS, ou MBaaS lá, como os caras, algumas empresas, elas tentaram criar um novo nicho lá de Mobile Back-end as a Service. Então ele tem Push, ele tem API e tem a parte de banco de dados e autenticação. Então, se a gente pensar no modelo de back-end como serviço, a gente tem 4 pilares.
que a maioria tem. Então a gente está usando aqui só a parte de banco de dados para essa demo que o Angelo falou, tá? Vamos lá, então nosso super aplicativo aqui está subindo e vou salvar. Então, ó, já cadastrou aqui. Então, para a gente ver lá como isso fica no parse, eu vou dar um refresh aqui. Ó, ele criou a nossa mensagem. Vamos ver se a gente já terminou aqui a migrar. A gente pensou onde agora foi. Você consegue criar também no parse alguns tipos de classes, tabelas pré-moldadas, por exemplo, para usuários, para autenticação, para registro de devices. Isso é bem legal, né? Bom, agora a gente tem então quer dizer que a gente tem o nosso parse dentro do Azure, o meu parse agora. Isso, ó. A gente tem aqui, ó, a nossa demo do parse. E aqui, ó, na blade de resumo aqui das configurações da VM, a gente tem um IP aqui. Copiei, certo? Então, assim, para testar se está tudo funcionando, eu pego esse IP com o navegador, ele vai mostrar aqui o resumo da minha VM lá que está criada. Então, você vai dizer assim, ó, para acessar o parse server, a credencial do MongoDB é essa daqui, a senha é essa daqui, é lógico que a gente vai mudar depois. A gente pode configurar o Rockmon, que a gente tem aqui, se a gente quiser acessar via System SSH, então a gente define aquela senha, usuário e senha que a gente definiu lá no processo de criação que a gente vai usar para acessar via SSH. E aqui ele tem um guia da documentação dizendo o que é preciso fazer para você migrar o que está no parse lá, o que a gente, por exemplo, que a gente acabou de mostrar para esse servidor, ok? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, a gente precisa autenticar via SSH no meu bash. Vou lá, SSH, o meu usuário, arroba o IP, certo? Sim, por favor, adiciona aí. A senha, estou logado lá na máquina. Então, o que eu preciso? Primeiro, a gente precisa configurar o MongoDB para ele poder aceitar conexões externas. Ele está configurado nesse momento só para aceitar conexões internas, ou seja, partindo da própria VM, ou seja, localhost. Então vamos lá. O arquivo de configuração ele fica basicamente, deixa eu lembrar aqui, no diretório de instalação. Então a gente está aqui. Uma coisa que a gente não falou é o seguinte: a gente está no Azure, olha que negócio surreal, né? A gente está no Azure, Microsoft, a gente criou um parse server numa máquina Linux e a gente está fazendo via Mac toda a configuração. Então, quer dizer, esse negócio de que é Microsoft só Windows, bullshit, besteira, cara. Microsoft, essa nova era, essa nova Microsoft, né? Que o Vitor Cavalcante que brinca, fala, essa Microsoft que nasceu há 2, 3 anos atrás agora, ela é Love Linux, né? Love Linux, total. Para quem veio de um background assim, usando ferramentas open source, Linux, não é um preconceito, mas assim, olha para a Microsoft e pensa que é tudo fechado. A gente que tem utilizado bastante no dia a dia, isso está tão transparente que é tão natural agora entrar ali, criar uma VM com Linux, acessar via SSH, no Mac, é um negócio que... É surreal, porque você sobe o Docker e você instala o .NET, o ASP.NET dentro do Docker no Linux, usando o MongoDB e usando o Visual Studio Code, o VS Code, que é o Visual Studio da Microsoft Cross-Platform. Quer dizer, agora maravilha, né? Assim, se a gente pegar em questão de plataforma aberta, o Azure ele é totalmente aberto. Grandes nomes já estão, a gente tem o Red Hat, Debian, Ubuntu, tem Oracle. Por exemplo, se a gente estava no grupo lá, uma thread do rapaz dizendo, eu preciso criar uma VM com Windows com Tomcat. Tem uma imagem pronta para fazer isso. Entendeu? Eu quero uma VM Linux com Tomcat. Também tem imagem pronta para fazer isso. Então, não tem por que ter esse preconceito em relação a Microsoft e ferramentas open source no Azure. Uhum. Então vamos lá. Legal. O que eu preciso mudar aqui? Tá vendo o bind IP? Que ele está apontando para o localhost? Então eu preciso dizer que eu vou aceitar a conexão de qualquer servidor. Certo? Certo. Vou salvar. Ok. E agora eu preciso restartar o MongoDB. Então vamos lá e usar o próprio script
bitnami para reiniciar o MongoDB. Essa imagem é bem legal, né? Os caras fizeram um trabalho muito bacana, né, velho? Eles deixaram tudo o que eles poderiam para deixar o serviço genérico para você começar pronto. Então, assim, é lógico que, por exemplo, não dá para você disponibilizar uma imagem que, por padrão, ela levante aberta para todo mundo, entendeu? Então, os caras pensam nisso. O que a gente precisa fazer agora? Lembra aquela senha que ele vem por padrão aqui? Quando a gente configurou? Ó. Isso é. Certo? A gente precisa alterar ela. Então, vamos lá, o que a gente precisa fazer, basicamente, é dar um sudo aqui, mongo, usuário put, -p lá, bitnami, ok? Base que eu vou autenticar. Então, só para a gente ver aqui, ó, o comando direitinho, certo? O que quer dizer aqui? Eu loguei na base de autenticação. E agora a gente precisa alterar a senha. O William também vai escrever um post explicando esse negócio aí, então o pessoal Isso, também não precisa, não tô conseguindo pegar. Não, isso aí é só pra gente mostrar mesmo, mas vai rolar um post aí disso aí também. Beleza, alterou. Ok? Show de bola. Vamos sair aqui. E a gente vai voltar lá pro parse, ok? E aí no parse, pra gente migrar, tem o seguinte, ele tem aqui no Web Settings, tá? No General, a gente vem aqui e tem o Migrate, ok? É importante dizer o seguinte, a gente expôs o MongoDB, certo? Digamos assim, para ele ser acessado dentro da web, por fora da web, justamente para fazer essa migração, para que o servidor do parse encontre esse MongoDB e pegue as informações que está lá e mande. Mas, novamente, por questões de segurança e dependendo da sua infraestrutura, de como você está fazendo, você depois tem que tirar essa permissão, certo? Grudei aqui, eu mudei o IP ali pra gente e vou dar um begin migration. Então, essa parte que o pessoal do parse fez é bem fácil, bem tranquila, porque ele está me dizendo assim, é recomendado você usar SSL porque a latência entre o teu serviço está muito grande, mas eu quero insistir, vamos mesmo assim. Então assim, ó, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um snapshot, aí ele vai sincronizar, tá vendo lá, ó, a velocidade migrando as linhas, então ó, menos de 1 minuto. Então, pessoal, enquanto a gente está esperando aqui a migração terminar, a gente pode configurar o RockMongo lá. Então, o que eu preciso fazer? Bom, eu já estou logado via SSH, então a gente precisa fazer o seguinte, editar o arquivo http-conf do RockMongo, tá? Então eu vou abrir ele com o editor aqui, e que eu preciso alterar. Tá vendo que está comentado aqui, ó, Authentication Type Basic, então eu vou descomentar. Authenticate Name RockMongo, vou descomentar o User File e o Require by User. Maravilha? Então essas 4 configurações aqui. O que mais que eu preciso alterar? Eu preciso vir aqui e tá vendo que ele está informando, ó, que eu só posso autenticar do meu localhost, então eu tenho que dizer all from all, ok? Show. E aqui a gente salva, reiniciar o meu Apache. Então assim, eu preciso ir lá no diretório do Bitame, já estou aqui, então só para a gente brincar aqui, ó, estou lá, e eu preciso executar um script que tem aqui, que é o control script, que ele vai restartar o Apache. Beleza? Ele vai validar a sintaxe do http-conf, né, para ver se eu não errei nada, e ok, configurou. Com isso pronto, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na minha web e eu coloco aqui Mongo, maravilha? Tá? Então aqui, ó, por padrão, você vem lá com uma base chamada admin, que tem os dados de usuários aqui. Então assim, se a gente pegar isso aqui, não existe no parse, tá? Na verdade existe, ó, para eles embaixo dos panos, mas só a gente não consegue ver, tá? Então, se eu vier aqui, essa base teste aqui, ela não existe por padrão nessa instalação dessa VM, tá? Essa base, ela é criada pelo processo de migração do parse. Quando esse processo acabar aqui, ó, legal, acabou. A gente pode até mostrar que bacana. O timing foi direitinho. Então, assim, ó, tá vendo o que ele está dizendo aqui para eu finalizar?
Se eu der um finalize aqui, ele vai dizer assim, ó, pô, depois que você commitar isso aqui, você não consegue voltar para usar o parse para gerenciar o teu banco de dados, ok? Você vai ser responsável por importar e exportar os backups, fazer todos os indexes para sua base de dados. Maravilha? Então, assim, o que é legal a gente fazer? É legal a gente vir aqui e ver se migrou o que eu precisava. Então, a gente pode ver aqui, ó, messages, que era a minha tabela lá, a minha classe lá, e ela tinha, ó, um texto aí, bom que sem... Maravilha? Migrou. Então tá, então migrou uma linha que a gente tinha lá. Então a gente vai dar um OK aqui. Ó. Pô, a ferramenta do Parse aí vai deixar a gente na mão, hein? Só lembrando, pessoal, essa é uma ferramenta, o Parse que faz todo esse trâmite, então pode ser que ocorra alguns erros aí nessa migração, que na verdade foge um pouco do nosso controle, né? Então, não pode falar. Pode falar. Assim, para vocês entenderem o que aconteceu, assim, ele migrou, testou, ele falhou na hora dele, vamos dizer assim, commitar as alterações. Como a mensagem de erro não foi muito clara, a gente não pode descobrir o que aconteceu, não dá para saber. Então, assim, o que eu posso fazer vamos supor que deu erro, vamos até tirar essa lição para um caso real que você está fazendo. Deu erro, não consegui. O que você tem que fazer? Você para a migração, ok? Deleta. Por isso que é importante ter o RockMongo para ter uma interface de gerenciamento do banco mais facilitada. Você vai vir aqui, ó, e sem dó nem piedade, vem aqui em mais, deleta a sua base. Ok? Então, deletou. Show. Aí que você vai ter que vir fazer, parar aqui e começar tudo de novo. Maravilha? Então, assim, eu não quero correr o risco de deixar todo esse processo de migração na mão do Parse, porque pode falhar, que nem a gente viu. Então, você pode vir aqui, exportar os dados, e a gente pode fazer um cast só para isso, para mostrar como que eu importo e exporto os dados na mão, on the braço. É um cenário que a gente tá mostrando que pode acontecer com você aí também. Então, o que a gente queria deixar claro é o seguinte: hoje você que tem a sua infraestrutura Parse, você consegue colocar ela no Azure. Entendeu? Você consegue gerenciar lá, você consegue escalar. Então, por exemplo, nós aqui, a gente Portal Minha Vida, a gente está considerando ainda a ferramenta e a gente precisa que os nossos dados que tenham lá sejam migrados. Então, a forma como a gente vai migrar, se vai ser exportar dados, se vai ser expor o MongoDB e conectar, vai depender do que a gente decidir na nossa infra, mas o Azure é uma opção super viável, super legal para você ter o Parse lá. Então, eu acho que a ideia que a gente quer passar para vocês aí é essa. Beleza? Certo, Will? Isso. O legal é que, assim, quando o Parse falou, vamos fechar as portas, eles liberaram todo o Parse Server, já era open source, né? Agora ganha até um pouco mais de força, porque, por exemplo, tem empresas que investiram muito no Parse e vão continuar com esse serviço. E como é aberto, você pode criar isso uma VM. Vamos supor, não quero usar uma imagem pronta do Azure, você pode simplesmente pegar lá uma imagem com Ubuntu e, instalar o Mongo, instalar o Parse Server e fazer acontecer. Uma outra coisa legal, que acho que é bacana a gente mostrar, Ângelo, o Parse Server, ele está no GitHub, certo? Uhum. Então, se você vier no GitHub aqui, o Parse Platform, ele vai dizer assim, o que você tem aqui? O Parse tem SDK, tem tudo aqui, tem o Parse Server, tá? E aqui tem um Parse Server de exemplo. Esse Parse Server de exemplo, ele é bacana porque, assim, o que ele é? Ele basicamente vai montar um servidor Parse para você, desde que você tenha um banco de dados Mongo, ok? Então, por exemplo, tá vendo que tem um botão aqui, Deploy to Azure? Certo. Vamos clicar aqui para ver o que vai acontecer. O que ele vai fazer? Isso é fantástico, cliques. Então, assim, eu cliquei num botão no GitHub, estou vindo com uma página que tem 3 passos aqui para eu publicar um Parse Server no meu
na minha conta, na minha subscription do Azure, certo? E aí, o que é legal é o seguinte, isso aqui tá fazendo deploy no App Service, legal? Então, assim, o que eu tenho aqui? O meu Director, então, assim, eu tenho vários diretórios aqui, posso escolher subscription. Se eu quiser criar um Resource Group novo ou usar um existente, ó, lembra que a gente criou aqui, ó, Parsing Them. Legal. Eu acho o seguinte, cara, a proposta era falar de Parse, eu acho que vale a pena a gente voltar aí, né, e falar de Azure como a plataforma toda num cast. O que você acha? Legal, podemos falar. Eu acho que, assim, é uma ferramenta bem grande, assim, então a gente pode, acho que seria muito legal a gente focar, porque tem muita coisa legal mesmo para se falar. Então, a gente, cara, tocar no botão e fazer deploy no Azure do GitHub é lindo. Isso aqui a gente pode vir, porque, assim, tem várias coisas que já estão disponibilizadas no Azure dessa forma que a gente está fazendo aqui. Então, assim, lembra aquela connection string que a gente criou ali? Então, ó, eu vou grudar ela aqui. Então, pensa só, eu não tive nenhum trabalho para criar uma VM com Mongo instalado, ok? Eu só precisei abrir ela para acesso externo. Então, assim, vou clicar em Next. Ó, então, ó, ele vai dizer, ó, a gente vai criar o seguinte recurso no Azure, website, tá? E aí eu vou clicar em Deploy. Então, é legal que ele faz o seguinte, cara, ele realmente está fazendo o deploy desse recurso, ou seja, está instalando lá no Azure para mim, com um parse server de exemplo, e o mais absurdo disso tudo e o mais divertido, bacana. Além dele fazer o deploy, ele vai associar um repositório Git. E aí o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar o URL desse repositório, clonar no meu ambiente local, alterar o que eu precisar alterar e subir de novo. Então tá tudo pronto, tudo lindo, e eu posso testar os meus aplicativos. Lembrando que ele está criando isso no Free Tier, pagando nada, a não ser as horas da minha VM lá por conta do Mongo. Tá? Então, assim, se a gente pensar em infraestrutura para você, desenvolvedor, testar o app, para você validar a tua ideia, para uma startup que quer começar um negócio rápido, é ideal, assim, você não tem um custo alto e basicamente você viu, a gente fez aqui em meia hora o ambiente todo para testar, para começar a desenvolver um app. A gente tá, assim, a gente não entrou na fase do pânico, né, de tipo, precisamos brigar, mas eu já tô levantando a bola aqui, porque uma coisa é fato, a gente não vai conseguir ficar sem ele, né? A gente tem muita coisa, muita regra, muitas APIs que a gente faz, e o Parse é muito flexível por isso. Então a gente tem regras que disparam push para uma infinidade de situações. Então, reescrever tudo isso para uma nova ferramenta, cara, vai ser surreal. Então a gente está pensando, como a gente tem várias coisas no Azure e essa migração a gente viu que é bem tranquila, então pode ser que vai ter um momento que a gente vai sentar aqui todo mundo junto e falar assim, e aí, bora migrar, vamos colocar lá, vamos botar no ar. Então é uma opção legal aí ter o Azure, né? Ele publicou aqui, então se eu clicar aqui em Manage, ele vai me levar direto lá para o meu portal do Azure com a Blade do serviço criado, tá vendo? Vamos lá. Tá carregando aqui. Então lá, ó, criou, tá rodando. Maravilha. E aí, nesse caso, se você conecta a um repositório, você pode fazer uma trigger para o seguinte. Quando eu fizer deploy para master, já faz. Quando eu fizer um push para master, já faz deploy para mim do meu site. Isso não só para o Parse, isso aí para qualquer situação. A gente pode configurar a integração contínua aí daí para frente. Ó, então eu cliquei lá, como a gente está falando no serviço back-end, eu tentei fazer um get aqui, não passei nada de autenticação. Ó, diz aqui, ó, meu sonho é ser um website, e não é website, né? Então, pessoal, a gente fez o deploy aqui. Bom, eu acho que a gente mostrou algumas formas de como subir um servidor do Parse, né? Pela VM, você pode ter essa flexibilidade de você criar uma VM já do Marketplace. A gente pode entrar também no GitHub e fazer o deploy pelo esse serviço de deploy.azure.com. E, cara, eu acho que assim, é uma solução
Parse sensacional e você pode ter no Azure. Então, a ideia é mais ou menos a gente mostrar como é que você faz essa migração. E aí a gente fica o nosso compromisso aqui também para fazer alguns outros casts sobre Azure. O que você acha? Por exemplo, deploy, fazer a integração do Git, fazer um DevOps, eu dou um push na master do meu Git, ele já faz um deploy no Azure. Que tal a gente fazer? Legal, a gente pode fazer até, assim, do zero, depois do zero via linha de comando, integração contínua, sem abrir o portal lá. A gente fala, pô, tem que ficar abrindo o portal lá para configurar, não. A gente pode fazer tudo via linha de comando, usando a CLI do Azure, e a gente pode publicar um website do zero, publicar um mobile service, e a gente pode fazer tudo. Dá pra gente fazer vários casts assim, se divertir bastante. Bom, demorou. Vamos fazer. Legal. E, assim, só para empacotar tudo, eu acho que o mais bacana do que a gente mostrou aqui é você ter opções. Quando você tem opções, a sua vida fica mais fácil. Quando você trabalha só em cima de restrição, aí você sofre. O Azure te dá opções. Então eu acho que isso é muito bacana. Sensacional. Maravilha? Bom dia. Bom, pessoal, era isso. Legal, espero que vocês tenham gostado aí. A gente vai publicar o vídeo aí. E fiquem à vontade de fazer comentário. Se tem alguma dúvida de Azure, a gente vai fazer aí cast sobre Azure também. William, brigadão. Valeu, cara. Eu que agradeço. Até a próxima, então, aí. Valeu. Partiu Azure. Partiu Azure.